Um levantamento feito por uma força-tarefa aponta que as enchentes no Rio Grande do Sul deixaram 47 milhões de toneladas de entulhos nas ruas do estado. Esse número é maior do que a projeção dos resíduos gerados com a guerra na faixa de Gaza. E quem explica esses dados para a gente agora é o Guilherme Jablonowski, cientista de dados da Rede de Soluções para o Desenvolvimento Sustentável da ONU. Muito bem-vindo, Guilherme, ao CNN 360. Eu abro aqui essa nossa conversa pedindo para você explicar para a gente como foi a organização desse estudo, quem participou e de que forma vocês chegaram, com que metodologia vocês chegaram a esse número tão impressionante sobre os destroços, os resíduos que ficam aí após essas enchentes. Muito obrigada, boa tarde para você. Obrigado, boa tarde, Clarissa. Esse trabalho ele foi desenvolvido com um grupo de pesquisadores de diversas áreas, a maior parte deles da Federal do Rio Grande do Sul. São pesquisadores da hidrologia, da arquitetura, das políticas públicas, da ecologia. Cada um trouxe para essa força-tarefa que nós criamos muito de uma maneira impromptu, assim, um grupo de WhatsApp para começar a produzir esses dados, para começar a quantificar. Então, a gente fez, talvez, a primeira quantificação que chegou nas mídias foi nesse nosso grupo que montou, através do mapeamento dessa mancha de inundação, que já era também lama no dia que a gente conseguiu uma boa imagem do satélite. Então, a gente começou a poder fazer cruzamentos dessa área que foi atingida com outros dados que pré-existem, como o censo do IBGE ou os prédios que vêm do Google. E então a gente tem várias aplicações para isso. Uma delas foi a que eu encabecei, que eu faço um trabalho já há uns 7 anos com a ONU Meio Ambiente de quantificação de escombros e resíduos pós-catástrofes, né? Então, em geral, são para contextos bastante graves. Então, por exemplo, a guerra na Síria, a guerra no Iraque e recentemente Gaza. E nós temos à disposição, então, essa metodologia que esses meus parceiros da ONU Meio Ambiente se propuseram a aplicar pro bono para o Rio Grande do Sul para conseguir chegar, pelo menos nesse número inicial, de estimativa de quanto foi gerado e onde. Agora, Guilherme, esse número ele é muito impressionante quando a gente pensa aí numa comparação com a guerra na faixa de Gaza, de fato chama muito atenção, mas de que forma que esse dado se faz útil para a reconstrução do Estado, para a elaboração de políticas públicas ali que auxiliem no planejamento da resposta a toda essa tragédia? Perfeito. Esse dado ele é o primeiro passo, né? Em todos esses projetos que eu mencionei em outros locais, o primeiro produto é um mapa bem como esse que nós produzimos aqui, que é quantificação e localização, para entender o tamanho do problema que nós vamos estar lidando. Porque existe talvez uma noção que não é bem certa de que, bom, a gente pode limpar e aí a gente recomeça a nossa vida e a gente dá sequência. E não é bem o caso em todos os locais. A gente teve edifícios que foram afetados de maneiras diferentes e a gente tem locais que são muito diferentes uns dos outros que foram afetados. Então, quando a gente olha para o Taquari, por exemplo, a gente teve enxurradas. Então, casas inteiras foram abaixo já quando dá cheia. Então, ali a gente já tem essa quantidade de resíduos da construção civil que já estão gerados. A gente também tem essa móveis que são gerados por todos os edifícios que são tocados pela cheia, mas a gente vai ter também áreas industriais que vão gerar outros tipos de resíduos, e esses sim têm um risco muito grande de contaminação química e depois também biológica em função desse lodo que é altamente contaminado. E então entender onde estão as maiores quantidades é importante porque certamente vai ter esse primeiro momento agora de geração desses resíduos de casas que já foram destruídas e de móveis e o que tivesse dentro desses edifícios, mas a tendência é que uma vez que a água começar a baixar, especialmente em regiões em que casas ficaram submersas por até 20 dias, tem bairros aqui na cidade que estão há 25 dias com as casas debaixo d'água. A tendência é que, conforme a água baixa, o solo no qual essas casas estão encravadas começa também a trabalhar. Então, esse solo vai se modificando e isso vai afetar, sem dúvida, as fundações
mais rasas de casas, né? Então, fundações de sapata corrida, essas que não são de estaca, tem uma tendência a trabalharem e isso gera danos estruturais muito graves. Então, a nossa expectativa é que haja um segundo pico de geração de resíduo daqui a alguns meses, que é quando essas casas vão ser condenadas estruturalmente. Então, entender a temporalidade e a distribuição desses resíduos é muito importante para poder planejar para onde que isso vai. E só com esse número inicial das 47 milhões de toneladas, a gente já sabe que os aterros, da maneira que eles existem hoje aqui no estado, não darão conta de receber essas quantidades, especialmente de inertes e de contaminados por todo tipo de resíduo perigoso. Eu conversei com Guilherme Jablonowski, que é cientista de dados da ONU. Muito obrigada pela sua entrevista, pela participação aqui no 360, Guilherme. Obrigado.